Esse projeto que vamos desenvolver agora é a tela de login animada, que nada mais é do que aquela tela que com certeza você já deve ter visto aí pela internet, que quando o usuário clica em criar conta, ela meio que faz aquela transição, né? A imagem e o formulário mudam de lado e aí fica fazendo essa transição muito estilosa. E a gente vai aprender a criar aqui nesse projeto dividido em 3 partes, onde na primeira parte nós iremos criar a tela de login, na segunda parte vamos criar a tela de formulário e na terceira parte vamos aplicar a transição, utilizando JavaScript, mas principalmente os poderes que o CSS pode nos oferecer. Mas como eu disse, esse projeto está dividido em 3 partes, então ele vai sair a cada semana. No entanto, se você for membro aqui do canal, você já vai ter acesso antecipado a cada parte desse projeto, para finalizar antes de todo mundo. Então, se você tiver interesse, pode clicar no botão aqui embaixo, seja membro, que qualquer uma das categorias que tiver lá, você, além de ter acesso antecipado aos outros vídeos aqui do canal, você também terá acesso antecipado a todas as partes desse projeto. Só que tem um plus, né? Tem uma a mais, que é o seguinte: se você participar da categoria CodeMaker Desbravador, que é o que tem um símbolo de uma montanha, né? Um emojizinho de uma montanha, futuramente você terá acesso a um mini curso de lógica de programação com JavaScript que eu vou postar aqui no canal. Ele vai ficar exclusivo apenas para a categoria CodeMaker Desbravador. Então, se você tiver interesse em dar seus primeiros passos no mundo da programação, você pode participar da categoria CodeMaker Desbravador, que a gente já está no processo de edição das aulas, né? As aulas vão saindo aos poucos dentro dessa categoria, que aí você vai poder aprender lógica de programação com JavaScript aqui comigo. Então, no mais é isso. Vamos meter mão nesse projeto porque temos bastante coisa para fazer. Algumas aulas ficaram bastante longas, então você pode dividir em partes, tá? A menos que você queira fazer tudo de uma só vez, aí é com você. Então, vamos meter mão no código. Então, beleza, CodeMaker. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é separar os arquivos que vamos utilizar no projeto da tela de login interativa ou animada, como você preferir chamar. Eu aqui tenho separada uma pasta que tem as imagens que eu vou utilizar no projeto. Eu tenho aqui os ícones do Facebook, o ícone do Google e o ícone da Apple, que a gente vai utilizar nos botões, que vai permitir o usuário fazer o login mais rápido. Além disso, eu também tenho uma imagem de viagem, né, que no caso é o banner que vai ficar na lateral do site lá, né, e também tenho outra imagem de viagem, que vai ficar na lateral do site. E é o seguinte, os ícones possuem uma dimensão de 128 pixels por 128 pixels, né? 128 de largura, 128 de altura. E eu peguei esses ícones no site da Flat Icons, que no caso é uma biblioteca de ícones que é paga, mas você consegue sim baixar os ícones gratuitamente, desde que você faça a atribuição necessária. Mas se você for assinante, não precisa fazer atribuição nenhuma ao autor. E no caso das imagens de viagem, possui a seguinte dimensão: 554 pixels de largura por 1024 de altura. Então você pode procurar aí a imagem em um banco de imagens, como por exemplo o Pexels ou o FreePic, né, que foi onde eu baixei essas duas imagens em específico. Você pode olhar em algum banco de imagem e deixar nessa dimensão, que aí vai funcionar legal. Ah, Bruno, eu queria saber onde é que eu edito essa imagem, onde é que eu crio essa imagem para deixar nesse recorte. Cara, isso aqui é um canal de desenvolvimento web, não é de Photoshop, não é de edição de imagem. Se você tiver alguma dúvida sobre como manipular a imagem, como deixar a imagem na dimensão certa, aí eu aconselho que você pesquise um tutorial no YouTube. Não é difícil, é coisa fácil. Mas para a gente não perder tempo aqui, eu não tenho como ensinar isso no momento, beleza? Então, vamos meter mão no código. Eu vou criar aqui o meu arquivo de HTML, com o Visual Studio Code já aberto. Vou clicar aqui nesse ícone de novo arquivo. Vou criar aqui, ó, index.html. Apertar Enter. E aí eu vou criar o código base do HTML. Para fazer isso, eu digito uma exclamação e aperto Enter, que aí ele gera o código base do HTML, né? O corpo base do nosso código. Vou mudar o idioma da página de inglês. Inglês é tenso, né? Vou mudar de inglês para PTBR, né? Português brasileiro. E vou colocar aqui um title para a nossa página, que é Faça Seu Login. Agora que eu já tenho aqui a estrutura básica do HTML criada, eu já vou começar a meter mão na tela de login. Primeiro a gente vai começar criando a tela de login, depois a gente cria a tela de registro. Quando a gente for criar a tela de registro, não é muito diferente não, a gente vai reaproveitar bastante coisa. Mas vamos começar aqui com a tela de login. Então, dentro aqui da tag body, eu vou criar a tag main, beleza? A tag main significa principal, para manter a semântica do nosso site correta. E aí eu vou atribuir para essa tag main um ID. E para esse ID, eu vou atribuir o seguinte: tela login
registro. Você pode colocar o ID que você quiser, fica a seu critério, mas é importante ter o ID para a gente trabalhar daqui a pouquinho com o JavaScript, fechou? Então pronto, dentro aqui da tag main, eu vou criar uma div. E para essa div, eu vou atribuir uma classe chamada interface. Então aqui eu vou digitar a palavra div.interface e aí eu aperto Enter, que automaticamente já gera uma div com a classe interface para mim. Porém, além da classe interface, para essa div eu também vou atribuir um ID. E o ID, né, dessa primeira tela vai ser apenas login, porque aqui dentro vai ficar a estrutura da tela de login. Perfeito. Agora, como é que a gente vai fazer? Bora dar uma olhada aqui no projeto original, como é que ele tá? É o seguinte, a gente começa com um título, faça seu login, e perceba que a palavra login está em outra cor, né? Está na cor azul. Logo em seguida temos o formulário, que está pedindo o e-mail e a senha. Tem o botãozinho também de esqueceu a senha. E em seguida o botão de fazer login. A gente vai por partes. Vamos começar criando o título, que vai ter essa cor diferenciada para a palavra login. E nessa primeira tela, eu também tenho a seguinte divisão. Do lado esquerdo, eu tenho o formulário de login e do lado direito eu tenho uma imagem. Então a gente tem que fazer essa separação também. Então bora voltar lá no HTML. Dentro aqui da minha div, que tem a classe interface, eu vou criar uma section. E para essa section, eu vou atribuir uma classe. Então, eu vou colocar class. E aqui dentro de class, eu vou colocar apenas tela login. Essa vai ser a minha classe. Lembrando, pode ser a classe que você quiser. Fica a seu critério. E aí, dentro da minha section, que tem a classe tela login, eu vou criar um título de maior importância. Então, eu vou digitar H1 e apertar Enter. Dentro aqui do título, eu vou digitar faça seu, só que a palavra login, ela tem outra cor, fica na cor azul. Então, por isso, dentro do H1, eu vou chamar a tag spam. E dentro da tag spam, eu vou colocar a palavra login. Esse spam que vai nos ajudar a mudar essa palavrinha de cor. Daqui a pouco você vai entender. Perfeito, já criei o meu título. Aí a próxima etapa que a gente precisa fazer é criar o formulário que vai receber as credenciais de login do usuário. Então, vamos fazer isso aqui agora. Dentro do HTML, eu vou chamar a tag form. E aí eu vou apertar Enter. Beleza. A tag form vem com o atributo action. Porém, como a gente não vai dar funcionalidade a esse formulário, né, apenas o front-end dele, eu vou deixar ele vazio com essa hashtag dentro das aspas dele. E aí dentro da tag form é que a mágica começa a acontecer. O primeiro campo do formulário que tem aqui é o campo de e-mail. Então a gente precisa chamar um input do tipo e-mail. Então dentro da tag form eu vou digitar a palavra input, vou digitar 2 pontos e em seguida eu vou digitar e-mail, dessa forma aqui. E aí eu vou apertar Enter, que automaticamente ele gera a estrutura da tag input para mim. O name vou colocar e-mail, porém o name ele é mais útil no back-end, mas a gente não vai criar o back-end desse formulário. E o ID também vou colocar e-mail, né? Mas o ID a gente vai utilizar posteriormente. E para o ID eu também vou colocar e-mail. Perfeito. Já temos aqui o input de e-mail criado, porém tem uma diferença leve aqui, né? Porque no nosso projeto original, ele tem esse texto fantasma, seu e-mail. Isso daqui é o que a gente chama de placeholder. Quando a gente começa a digitar, ó, ele some. Então, como é que a gente cria isso no formulário? Simples. A gente chega aqui no HTML e aqui no input do tipo e-mail que a gente criou, né? A gente vai dar um espaço depois do ID e vai digitar o atributo placeholder. Presta atenção como é que a gente digita ele, que é para funcionar certinho aí para você. E aqui nas aspas do placeholder, eu vou colocar seu e-mail. Bem simples. Aí se a gente for olhar agora como está ficando o nosso site, eu vou abrir aqui com a extensão Live Server, botão direito, Open with Live Server. Bruno, no meu Visual Studio Code não tem essa opção. Perfeito, isso daqui é uma extensão chamada Live Server. Se você quiser aprender a configurar o VS Code igualzinho ao meu, com o mesmo tema que eu uso, com as extensões que eu utilizo aqui no meu dia a dia, vou estar deixando um link aqui no iCard para você acessar um vídeo onde eu ensinei como fazer toda a configuração do VS Code e deixar igual ao meu, beleza? Então passa lá depois desse vídeo. Então vou abrir aqui com o Live Server, né? E o meu site tá dessa forma aqui, né? Tá muito longe de ficar parecido com o que a gente quer, mas a gente já está vendo que algumas coisas estão funcionando, como por exemplo, o texto fantasma, seu e-mail, já está aparecendo aqui. Aí quando eu digito, ele some. Belezinha? Vamos seguir aqui agora, que a gente vai criar o outro campo de input, que é o campo de senha, né? Tá pedindo aqui a sua senha e ele fica com essas bolinhas aqui para esconder a senha do usuário. Como é que a gente cria esse input? Bem simples. A gente vai chegar logo embaixo da tag input type e-mail que a gente acabou de criar
E aí a gente vai chamar novamente a palavra input, dois pontos, só que dessa vez a gente vai chamar password. Dessa forma aqui, beleza? E aí eu aperto Enter, que ele vai gerar um input do tipo password para mim. O name vou colocar senha e o ID também vou colocar senha. Porém, a gente também vai criar o textinho fantasma, né? Que é para dizer, né? Para indicar para o usuário que ali vai digitar a senha dele. Então eu vou digitar ó, placeholder, dessa forma aqui, e dentro das aspas vou colocar sua senha. Perfeito! Dentro do meu site, ó, ele ficou dessa forma. Tem aqui seu e-mail e sua senha. E quando eu digito alguma coisa, ele fica com as bolinhas. Beleza? A gente já está começando a dar forma para isso daqui, porém ainda faltam algumas coisas que a gente tem que criar, né? Como, por exemplo, o link de esqueceu a senha e o botão de fazer login. Bora fazer isso daqui agora. O link de esqueceu a senha, a gente vai colocar dentro da tag A. A tag A serve para criar um link dentro do nosso site, né? Aqui no HTML. Então, vou digitar apenas a letra A e apertar Enter, que ele vai gerar a estrutura da tag de link para mim. Esse href aqui, ó, perceba que esse atributo, ele vem com esse abre e fecha aspas. Dentro dessas aspas do href, muita gente me pergunta isso, como colocar um link funcional dentro do HTML. Você coloca o link dentro dessas aspas aqui. Ah, eu quero que quando o usuário clicar nesse link, ele vá para o Google. Então, dentro do href, você coloca o link do Google. Você não coloca o texto que vai aparecer, coloca o link. E o texto que vai aparecer para o usuário ó, fica aqui, dentro da tag A, entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Nesse caso aqui, como a gente não vai direcionar o usuário para nenhuma página para recuperar a senha, então eu vou colocar o href um jogo da velha, que aí vai dizer que está vazio. Porém, o texto que vai aparecer é o seguinte: esqueceu a senha, que aí quando o usuário clicar, ele vai para a página, né, que vai fazer a recuperação de senha e assim vai. Aí fica a seu critério se você desejar criar essa página também. Perfeito, já temos o link, né, esqueceu a senha. Próxima coisa que a gente precisa fazer é esse botão bonitão aqui, né, fazer login. No meu site, ó, por enquanto tá assim. Mas como é que a gente cria esse botão fazer login? Ele também é um input, então vamos criar esse input aqui também, ó. Logo aqui embaixo da tag A, onde tem o texto esqueceu a senha, eu vou chamar novamente a palavra input, dois pontos, só que dessa vez é do tipo submit. Você digita aí input, dois pontos, submit, dessa forma que está aparecendo aí na tela, e aperta Enter, que aí ele vai gerar a estrutura da tag input para mim. Observe que ela tem o type submit, mas também tem um atributo value. Esse value é o texto que vai aparecer no botão. Nesse caso, o texto que vai aparecer é fazer login. Perfeito! Nessa brincadeira aqui, a gente aprendeu a criar um formulário de login, né? Bem simples mesmo. E se a gente for olhar dentro do nosso site, ó, ele ainda está bem longe do que a gente quer, porque não temos o CSS aplicado. Mas calma, que a gente ainda está fazendo algumas coisas, né? Falta criar aqui, por exemplo, esses botões aqui, das opções para fazer o login, juntamente com um link de criar conta. Bora criar isso aqui bem rapidinho? Bora lá então. Se ligue. Dentro do HTML, eu agora vou sair da tag form, porque o formulário já foi criado, então não vou mexer mais nele. Porém, eu preciso me atentar ao seguinte: fora da tag form, porém ainda dentro da section que tem a classe tela login, olha só onde é que eu estou digitando esse código aqui agora que eu vou criar. Eu vou chamar um article, né? Que é uma tag semântica também. Esse article, eu vou atribuir a seguinte classe, que é o seguinte, opt login, né? Ou seja, opções de login, options login. Então, vou digitar aqui a classe opt login, vou quebrar a linha para trabalhar dentro desse article, e aí eu vou colocar um parágrafo, né? Que vai ter a frase ou faça login usando. Então, vou colocar aqui, ó, chama a tag P de parágrafo, aperto Enter para criar a tag, e aí eu digito ou faça login usando, e aí eu vou colocar dois pontos. Beleza, o que é que vem agora? Eu preciso criar esses três botões, que vai ter o botão do Google, do Facebook e da Apple, beleza? Então vamos fazer isso daqui agora. Eu vou criar uma div, e para essa div eu vou atribuir uma classe. Então eu vou digitar div.btn-opt-login. Ou seja, aqui dentro dessa div vão ficar os botões que vai dar a opção de login, né? Opções a mais. Então aqui agora é o seguinte, para eu criar um botão dentro do HTML, eu utilizo a tag button. Então eu digito aqui, ó, button com 2T, beleza? E com N no final. Aí eu aperto Enter, que ele gera a tag button para mim. Porém, como eu quero 3 botões, eu posso facilitar e usar o modo Pro Player do VS Code, que é assim. Eu digito a palavra button, né? Só que antes de apertar Enter, eu vou colocar asteriscos 3. Ou seja, eu vou multiplicar essa tag, né, 3 vezes. Nesse caso, eu digitei merda aqui, eu coloquei button com 3T. Então, eu vou digitar aqui, ó, button
asterisco 3 e aperto Enter, que ele vai gerar 3 tags button para mim. Só que gerou todo mundo na mesma linha, mas eu vou quebrar a linha aqui, ó. Pronto. Agora temos aqui 3 buttons. Dentro de cada button, eu preciso colocar o ícone que eu acabei de pegar lá do Flat Icon, que no caso é o ícone do Google, do Facebook e da Apple. Como eles são imagens, não são ícones de fato, então dentro de cada button eu preciso chamar a tag IMG. A tag IMG serve justamente para criar uma imagem dentro do HTML. Então, dentro da tag button, digito IMG e aperto Enter. E aí ele vem com 2 atributos. src, que nada mais é do que a origem, né, de onde está a imagem que você quer adicionar no site. E a tag out, né, que vai aparecer uma frase, né, vai aparecer um texto, caso a imagem se quebre. Então, dentro aqui do atributo src, tem aqui o abre e fecha aspas. E aí, dentro aqui do abre e fecha aspas, vou apertar Ctrl espaço. Esse Ctrl espaço dentro das aspas do src, ele vai me mostrar todos os arquivos e pastas que tem dentro da pasta do meu projeto. Dentro da pasta desse projeto aqui em questão, eu tenho o index.html e a pasta de imagens. E no caso, eu vou clicar na pasta imagens e vou pegar a primeira logo que eu quero utilizar. Nesse caso, eu vou utilizar a logo do Google. Então, coloco aqui, ó, googlelogo.png, que é o nome da minha imagem, e vou colocar um texto alternativo, que nesse caso vai ser logotipo do Google. Belezinha? Se eu for dentro do meu site, olha só como é que tá. Tá aqui a logo do Google, né? Ele tá um pouco maior do que deveria, porém é importante que você saiba também que você deve baixar a imagem na resolução correta. Nesse caso aqui tá grandinha, né, a imagem do Google, mas daqui a pouco a gente mexe no CSS, mas não é a melhor forma que a gente pode fazer aqui. E beleza, no caso aqui a gente também tem o atributo out. E olha só o que acontece, se essa imagem do Google porventura se quebrar, por exemplo, eu coloquei um nome de uma imagem que não existe dentro da pasta do meu projeto. Se eu for lá dentro do site, olha lá como é que fica, ó, logotipo do Google. Ou seja, exibe um texto descrevendo o que aquela imagem era antes dela se quebrar, antes dela ir com Deus. Então, fica aí a dica para você de utilizar o atributo out sempre que for necessário. E vamos seguir aqui agora. Ó. A próxima imagem que eu vou colocar chama tag img. Vou apertar Ctrl espaço dentro do atributo src. Vou na pasta de imagens e agora eu vou colocar o logo do Facebook. E eu vou digitar aqui no atributo out, logotipo do Facebook. E por fim, dentro do último botão, tag img, dentro do src, Ctrl espaço, pasta de imagens, e aí eu vou no logotipo da Apple. E aí eu vou colocar aqui, ó, no atributo alt, logotipo da Apple. Perfeito. Dentro do meu site ficou dessa forma aqui, logotipo do Google, Facebook e da Apple. Só restou agora a gente fazer o seguinte, restou a gente colocar o texto, não tem conta? Crie uma agora. Então vamos fazer isso daqui, ó. Para fazer isso é bem simples. Eu vou sair aqui agora do article que tem o opt login, porém ainda vou permanecer dentro da section tela login. Lembra que a gente está criando essa tela dentro da classe tela login, beleza? E ela também está dentro da interface que tem o ID login, para você não se perder e acabar colocando alguma coisa fora de alguma tag que não deveria, e aí vai dar erro para você. Então ainda dentro da section tela login, eu vou sair do article opt login e agora eu vou criar um outro article, e esse article ele vai ter a classe txt criar conta, ou então vou colocar login, porque também vai servir para outra tela, né, que vai, no caso, ter o mesmo texto, e você já tem uma conta, então faça login. Então a gente vai reaproveitar a classe, né, para que a gente não precise estar criando várias classes e acabar deixando o CSS poluído. Daqui a pouco você vai entender isso. Mas essa aqui é a minha classe, txt criar conta login. E aí dentro desse article eu vou criar um P, né, a tag de parágrafo. Eu vou digitar não tem conta, não tem conta, que no caso é uma pergunta. E aí dentro da tag P eu tenho aqui um link. Isso daqui é um link, tá? Não foi eu que mudei a cor dele não. Na verdade mudei a cor, porém isso daqui é um link, que no caso o usuário vai clicar e aí vai para a tela de criar conta. E para fazer isso é simples, ó. Dentro aqui da tag P, eu vou criar a tag A. E aí eu digito a letra A, aperto Enter. Como no caso aqui o href, ele não vai ser direcionado para lugar nenhum no momento, né? Então eu vou colocar aqui o jogo da velha. E aí dentro da tag A, eu vou colocar a frase crie uma agora. Perfeito. Só que aqui também, ó, para tag A, eu tenho que colocar um ID. Esse ID vai ser apenas btn registro. Esse ID aqui vai nos servir no JavaScript, porque daqui a pouco a gente vai precisar aplicar um evento nele e a gente vai pegar o ID desse link para que ele possa fazer a alternância entre as telas, belezinha? E aí agora, para deixar nosso site mais filé,
Restou apenas a gente criar a seção que vai guardar essa imagem aqui, dessa menina com os braços abertos. Então, o que a gente vai fazer? Dentro aqui do HTML, eu vou prestar atenção no seguinte detalhe. Eu vou sair agora da section tela login. Sim, eu tenho que sair dessa section. Porém, eu vou permanecer ainda dentro da div que tem a classe interface, tá bom? Então, preste atenção nisso. A div que tem a classe interface, ó, ela termina aqui. Então, nesse caso, eu vou ficar, ó, entre o fechamento da section tela login, porém dentro ainda da minha classe interface. Então preste atenção nesse detalhe aí. E aqui eu vou fazer uma coisa muito simples. Eu vou apenas criar uma section e para essa section eu vou atribuir duas classes. Primeira vai ser a classe img decoracal. Por que decoracal? Decoracal na verdade significa decoração, né? Só que aqui nas classes a gente evita utilizar acentuações. Então a gente deixa assim, ó, img decoracal. Porém, a outra classe que eu vou atribuir aqui, ó, vai ser da seguinte forma. Eu ainda vou ficar dentro aqui do fecha aspas da class, vou apertar espaço, e aí eu vou colocar apenas img login, porque essa seção aqui, ela vai guardar a imagem que vai decorar a tela de login, que no caso é essa moça aqui com os braços abertos. Então, com isso daqui feito, a gente já tem a tela de login. A gente já tem o HTML da tela de login, porém agora falta o CSS. E posteriormente, a gente vai criar a tela de registro. Mas nosso site, no momento, tá assim, tá horroroso. Não tá legal esse site aqui. Por isso é que a gente vai precisar aplicar o CSS agora, para que, né, fique tudo bonitinho, tudo bem arrumado, e a gente consiga fazer algo próximo disso daqui, né? Que aqui tá muito melhor, fala sério. Então, vamos começar mexendo no CSS. Para que a gente vincule o nosso arquivo de CSS aqui dentro do HTML, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui em cima no head, tá bom? E aqui dentro do head, eu vou criar o seguinte. Vou digitar a palavra link, não confunda com a tag A. A tag A cria uma âncora, né? Um link que vai levar para outras páginas, para outros destinos. Enquanto a tag link serve para linkar, para vincular um arquivo externo com o nosso HTML. Então preste atenção nisso. E aqui, ó, só de digitar a palavra link, eu posso digitar dois pontos CSS. Dessa forma aqui, eu aperto Enter, que ele já gera a estrutura que vai linkar o meu arquivo de CSS com HTML. E aí é o seguinte, já temos aqui o meu link criado com o arquivo de CSS, porém esse arquivo ainda não existe. O que eu faço para criar? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou apertar e segurar a tecla Ctrl e aí depois eu vou clicar em cima do nome do meu arquivo de CSS. Dando esse clique, ele vai dizer que o arquivo não existe. Eu vou clicar aqui apenas em criar arquivo. Pronto, meu CSS já está criado. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui dentro do CSS é resetar nosso documento de HTML. Por quê? Se você reparar bem, logo aqui no cantinho, aqui do lado esquerdo, tem um espaço entre o botão e aqui o lado esquerdo da minha tela, né? E em cima também. Esse espaço aqui, esse espaçamento interno, é o navegador que cria naturalmente, né? Já é uma coisa padrão do navegador. E a gente precisa tirar isso. Para tirar isso, ter mais liberdade na hora de mexer, de manipular o nosso site, eu chego aqui dentro do meu documento de CSS, digito asterisco. O asterisco é um seletor universal, ou seja, qualquer efeito, né, qualquer estilo que eu aplicar para ele será aplicado para todos os elementos sempre que possível. Então aqui, ó, chamei o asterisco e aí eu vou colocar o abre e fecha chaves e aqui dentro das chaves eu vou digitar margem 0, padding 0, box sizing, border box. Bruno, para que serve tudo isso? Bom, se eu entrar aqui agora em detalhes para que serve tudo isso daqui, o vídeo vai ficar muito longo. Mas saiba que isso daqui reseta o nosso documento de HTML. Porque se a gente for olhar lá no site, ó, o espaço que existia entre os elementos sumiu e o espaço que existia nas laterais também sumiu. Se eu tirar isso daqui, ó, deixa eu comentar aqui rapidinho, vou selecionar todo mundo e apertar Ctrl, ponto e vírgula. Aí, ó, olha só, agora todo mundo ficou espaçado. Aí quando eu reseto o documento, olha só, aí todo mundo fica sem espaçamento nenhum. E é justamente isso que a gente quer, que é para a gente conseguir manipular nossos arquivos corretamente. A próxima tag que eu vou manipular vai ser a classe interface. Então já vou copiar a classe aqui e vou chamar no CSS. Para chamar uma classe no CSS, eu preciso digitar ponto seguido da classe que eu declarei lá no HTML. Então preste atenção a isso também. Então chamei a classe interface e para ela eu vou atribuir os seguintes estilos. O width, ou seja, uma largura de 100%. Um height, ou seja, uma altura de 100 VH. Esse VH significa a altura total da minha tela, né? Independente do tamanho dela.
vai preencher toda a altura da minha tela. Se eu for lá dentro do site, ó, na prática não mudou muita coisa, né? Porém, tem uma coisa que a gente precisa lembrar que é o seguinte: existe essa decoração aqui na minha tela de login, que é essa imagem. Porém, essa imagem ela vai ficar dentro de uma section. Mas quando a gente cria uma section no HTML, meio que ele não fica um do lado do outro, como está aqui nessa tela. Ele fica um embaixo do outro. Por isso a gente precisa mexer no CSS para permitir que fique um do lado do outro, beleza? Então, para permitir que fique um do lado do outro, eu preciso chamar dentro da minha classe interface o seguinte: display flex. Só de fazer isso, os elementos já vão ficar um do lado do outro. Porém, a gente não vai conseguir ver isso porque no momento não tem nenhuma imagem atribuída aqui, né? A gente vai atribuir a imagem daqui a pouquinho no CSS. Mas preste atenção, vem comigo que vai dar certo. Vou digitar aqui, ó, display flex. Em seguida, eu vou digitar align item center, que é para manter todo mundo nivelado, tá bom? Ou seja, assim no meio, né? Tanto é que se eu for lá dentro do meu site, ó, olha só, ficou todo mundo no meio certinho da minha tela. E aí, além do align item center, eu vou colocar o justify content space between, que significa que os elementos vão ficar espaçados ao máximo. Um no extremo esquerdo da minha tela e o outro no extremo direito da minha tela, beleza? Com isso aqui feito, bora logo personalizar a tipografia do nosso site, porque ele não tá legal, né, velho? Tá realmente feinho essa tipografia aqui. Para personalizar a tipografia, nós iremos utilizar o Google Fonts. Se você não conhece esse site aqui, que é um arsenal de fontes oficial do Google, que você pode utilizar todas as fontes aqui totalmente de graça, vou estar deixando o link aqui na descrição dessa aula, beleza? Que aí você acessa lá e aí você pode conhecer aqui as fontes aqui, como é que funciona, beleza? Não vou te explicar profundamente, né, como é que funciona aqui a interface, mas o que nos interessa é utilizar a seguinte fonte que a gente vai utilizar em nosso projeto. Se você quiser utilizar a mesma tipografia que eu vou utilizar nesse projeto, você pode pesquisar pela fonte Plus Jakarta Sans. Basta pesquisar essa fonte aí, ó, que ela vai aparecer aqui toda a família para você, tá vendo? Desde a mais leve até a mais pesada. E aí você clica aqui em Get Font, aqui nesse cantinho, beleza? E aí você vem aqui em Get Embed Code. E aí, ó, logo em seguida, você vai copiar esse código aqui, beleza? Clica aqui nesse ícone, ó, Copy Code. Você volta dentro do HTML, vai lá em cima no head, tá bom? E onde você quiser aqui no head, você cola o que você acabou de copiar, que no caso é a instalação da fonte em nosso HTML. E agora, para fazer essa fonte funcionar em nosso site, né, para aplicar essa fonte no nosso site, a gente vai vir aqui embaixo, ó, onde tem aqui esse CSS. Eu vou copiar apenas essa linha de código aqui, ó, esse font family. Vou dar Ctrl C. Vou voltar dentro do meu código, vou lá no CSS e aqui, ó, onde tem um asterisco, vou dar Ctrl V, porque todos os elementos que possuem um texto vai ter essa fonte aplicada. Se eu for dentro do meu site, olha lá, agora a fonte do meu projeto já mudou. Muito massa, né? Perfeito, agora a gente pode dar sequência aqui ao estilo do nosso projeto. Como é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente precisa fazer? Eu vou estilizar a seção que tem a classe Tela Login. Então eu vou copiar logo aqui a classe Tela Login, Ctrl C. Vou lá dentro do CSS, chamo a classe tela login, dou Ctrl V aqui, né, belezinha? E agora, o que é que eu preciso fazer? Eu primeiro vou determinar uma largura que essa minha tela vai ter, né? E a gente precisa lembrar do seguinte, que essa tela login é a que está guardando o formulário de login, que vai ficar aqui do lado esquerdo da minha tela, enquanto a imagem vai ficar do lado direito. E aqui a gente já percebe o seguinte, que o espaço destinado para a área onde o usuário vai fazer login é maior do que a área que está destinada para a imagem. Por isso, a gente precisa vir aqui, onde tem a classe tela login, e atribuir um width, olha só, width. Opa, eu já tinha chamado a propriedade width, cara. Eu buguei real aqui agora, mas beleza. Já chamei aqui a propriedade width, e aí eu vou dizer que ela possui uma largura de 70%. Pronto, na prática a gente não vai ver muita coisa mudando, mas agora, para que a gente de fato tenha uma mudança de verdade, eu posso centralizar todos os elementos, chamando a propriedade Text Align Center. Fazendo isso, olha só o que aconteceu. Todo mundo se posicionou aqui no centro da seção, né, tela login. É justamente isso que eu quero. E aí, descendo em nosso HTML, a gente já se depara aqui com o nosso título H1. Então, vamos estilizar ele agora. Vou chamar novamente a classe tela login. E aí agora eu vou chamar a tag H1. E qual é o estilo que eu vou aplicar para o meu H1? Primeiro, vou atribuir um tamanho de fonte para ele. Vou chamar um font size de 3.5 rem, né?
que aí ele já vai ficar de um tamanho legal. E aí agora a gente vai só mudar a cor da palavra login. Como é que a gente faz isso? Você deve estar lembrado que dentro do H1 a gente chamou um spam. Lembra disso? Então vamos mudar também a cor desse spam. Vou chamar a classe novamente tela login, vou chamar H1 e dentro do H1 nós temos o spam. E aí, ó, posso atribuir o estilo que eu quiser para esse spam, como por exemplo, mudar a cor dele. Porém, eu vou trabalhar com as cores de uma maneira diferente aqui nesse projeto. Eu vou trabalhar através de variáveis. E olha só como é que a gente declara uma variável dentro do CSS. Eu vou lá em cima, logo depois de eu ter declarado aqui o estilo para esse asterisco, né, o seletor universal, eu vou digitar root. Dessa forma aqui, como você está vendo na tela, root. Vou abrir e fechar chaves, e dentro das chaves eu vou atribuir um nome para a variável de cor que eu vou querer trabalhar. No caso, a primeira cor que eu vou declarar é a cor azul, que é esse azul que está justamente na palavra login. Então, vamos fazer isso daqui agora. Para declarar o nome de uma variável, eu preciso chamar aqui, ó, dois hífens, né, dois tracinhos, e aí eu dou o nome para a variável, que no caso eu vou chamar apenas de cor azul. Dessa forma que você está vendo aí, fica a seu critério como é que você vai chamar essa variável, tá? Só se atente de não colocar espaços ou acentuações para evitar que o seu código bugue. Digite assim, ó, cor azul, como eu digitei aqui, que aí não tem erro. Depois eu digito dois pontos e chamo o código da cor que eu quero trabalhar nessa variável. Nesse caso é esse código aqui, ó, 00BDFF. E aí eu coloco um ponto e vírgula para dizer para o CSS que ali encerrou essa linha. E olha só, o azul já foi gerado aqui para mim. E agora como é que eu aplico essa cor azul no spam? Bem simples, eu vou chamar a propriedade color lá no spam, vou chamar o valor da propriedade var, né? Não é o var de futebol não, é esse var aqui do CSS. E aí quando eu digito var, ele vem com esse abre e fecha parênteses. Dentro dos parênteses, eu vou digitar simplesmente o nome da variável que eu atribuí lá em cima no root, que no caso é tracinho, tracinho, cor azul. Esse tracinho, tracinho é obrigatório, tá? Não pode esquecer dele. Mas olha só de fazer isso daqui, ó, olha só. Já mudei a cor do texto login. Pô, muito massa isso daqui, né, velho? Vamos seguir aqui, porque agora a gente vai estilizar esse campo de formulário, né? Que temos esses inputs aqui. Bora mexer nisso daqui agora. O que é que a gente precisa fazer? Eu vou voltar lá no meu HTML e vou chamar na tag form, né? Não preciso copiar, porque é uma palavra curta. Então tá lá, chamei a tag form. Como essa tag form tá dentro de outra classe, que é a tela login, eu vou chamar primeiro a classe tela login e aí depois eu chamo a tag form para manter tudo bem organizado. E aí o que eu vou aplicar para esse meu formulário, né? Primeiro eu vou atribuir um width para esse formulário, porque eu não quero que ele tome todo o espaço destinado para a seção que está guardando ele. No caso, a seção é a tela login. Eu não quero que ele ocupe 70%, né? 100% do espaço. Eu quero que ele ocupe um espaço menor, um espaço mais reduzido. Por isso, o width dele vai ser de aproximadamente 40%, beleza? Se você quiser algo maior, algo menor, então aí é com você. Aí você pode determinar aí o width que você desejar. Porém, eu vou deixar aqui em 40%. Mas olha só o que foi que aconteceu. Quando eu fiz isso, o meu campo de input se deslocou para o lado esquerdo. Isso acontece porque eu reduzi o espaço que está destinado para o formulário. Como é que eu faço para centralizar novamente? Então, eu vou atribuir uma margem para esse formulário. Vou chamar a propriedade margem. Só que eu vou aproveitar também e em cima e embaixo eu vou determinar um espaçamento, né? Ou seja, em cima e embaixo eu quero que tenha uma certa distância de 64 pixels. Porém, nas laterais, ou seja, esquerda e direita, eu quero que seja automática. Então digito a palavra auto. Só de fazer isso, eu ganhei espaço em cima e embaixo e centralizei meu formulário novamente. Muito massa, né? Formulário já está estilizado, ou melhor, o campo de formulário já está utilizado. Agora a gente vai partir para os campos de input, que vão, no caso, receber os textos, né, que o usuário vai digitar. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, dentro do CSS, eu vou chamar novamente aqui, ó, tela login, que tem dentro dela o form, e dentro do form eu tenho o campo de input, beleza? Então, chamei aqui. Vou dizer que o width desse input, ou seja, a largura dele é de 100%, que aí, ó, já tomou todo o espaço destinado dentro do formulário, já está ficando legal. Vou adicionar também para ele um padding, ou seja, um espaçamento interno de 10 pixels. 10 pixels eu acho que ficou muito pequeno, então vou colocar aqui algo em torno de 16 pixels, que aí, ó, já fica de um tamanho legal. Belezinha. Vou aplicar também um espaçamento entre eles, porque eu não quero que fique tão colado assim um no outro, tá? Então vou chamar aqui, ó,
um margem bottom, ou seja, uma margem na parte de baixo de 8 pixels. Olha lá, olha só como ficou. Belezinha. Quando eu clico, ele fica com esse contorno preto. Pô, isso aqui é muito feio, cara. Bora tirar isso. E para tirar, eu chamo a propriedade outline e digo que é none, o valor dele. E olha só, quando eu clico, não fica mais aquele contorno feio. E aí, para ficar algo parecido com o que a gente criou aqui, o que é que eu faço? Primeiro, eu vou remover as bordas, vou pintar o fundo desse meu campo de input de uma cor mais escura, como um cinza, e vou deixar as bordas arredondadas. Bora fazer isso daqui agora. Então, primeiro eu vou remover as bordas, então eu chamo a propriedade border e digo que é none, ou então digo que é 0. Fica a seu critério, eu vou deixar apenas none. Beleza. Agora, eu vou pintar o fundo desse meu campo de input de uma cor mais escura, como um cinza. E para isso, para mexer nas cores aqui, eu vou declarar tudo lá em cima dentro das variáveis. Então, dentro aqui da propriedade root, né, do seletor root, eu vou chamar aqui, ó, tracinho, tracinho, cor cinza. Mesmo esquema de criar ali a variável da cor azul. E aí, o cinza que eu vou utilizar é esse aqui, ó, hashtag EC. Coloco aqui o ponto e vírgula, e aí eu posso voltar lá embaixo, onde eu estou estilizando o campo de input. Chamo a propriedade background color, não é color, beleza? É background color. Chamo o var, beleza? E aí eu chamo aqui novamente a variável cor cinza, que aí, ó, olha só o que acontece. Pronto. Ele já mudou a cor de fundo do campo de input. E aí, por fim, só o que restou fazer foi arredondar as bordas. Então, posso chegar aqui, ó, e chamar a propriedade border radius e dizer que é de 8 pixels. Que aí, ó, ele já fica com as bordinhas arredondadas. Pô, tá ganhando forma, né, cara? E com isso aqui eu já posso te pedir, acho que eu já tenho já a liberdade de pedir que você se inscreva aqui no canal se você ainda não tiver inscrito. Pô, olha só o que a gente está criando. Em poucos códigos a gente está criando a tela de login muito massa. Ainda tem muita coisa para fazer. Mas assim, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para ser notificado sempre que sair vídeo novo. E outra coisa, se estiver curtindo o projeto até aqui, deixa o like, tá? Que aí vai mostrar para mim que você quer mais projetos como esse e eu pretendo trazer muito em breve mais projetos parecidos. Vamos dar sequência aqui porque ainda faltam algumas pequenas coisas para a gente fazer. Como, por exemplo, eu vou posicionar esse meu link esqueceu a senha do lado direito aqui do meu campo de input. Vamos fazer isso daqui agora. Assim, e só mais uma coisa, eu também posso deixar, ó, essa tipografia, né, essa fonte aqui do campo de input mais pesada e um pouquinho maior. Eu vou fazer justamente isso. Primeiro, vou aumentar o tamanho dela com a propriedade font size e dizer que é de 1 rem, que aí, ó, ele já aumenta o tamanho, tá vendo? E também posso aumentar o peso através da propriedade font weight. E aí dizer que é algo em torno de 600, por exemplo. E aí eu posso vir aqui, ó, aí agora já ficou mais pesada. Muito massa. Se você quiser mais leve ou mais pesada, aí aqui no font weight você pode diminuir ou aumentar o valor. 600 para mim já está ok. Beleza, agora a gente pode estilizar o link que tem ali de esqueceu a senha, que no caso é só a tag A, que está dentro da minha tag de form. Então eu vou copiar aqui em cima, ó, esse tela login form e vou colar aqui embaixo. Só que dentro do form eu tenho a tag A. Eu coloquei esse sinal de maior que apenas para indicar para o CSS que eu quero pegar o link que é filho direto da tag form. No caso de ser filho direto, né, significa que não está dentro de nenhuma outra tag, apenas dentro da tag form e só. Então, eu vou dizer o seguinte, que primeiro, vou diminuir o tamanho da fonte através da propriedade font size, dizer que é algo em torno de 0.8 rem, que é igual a 0.8, mas o 0 a gente não precisa declarar, que aí, ó, já diminuiu o tamanho da fonte. E aí eu vou posicionar esse meu link do lado direito. Então, chamo a propriedade textAlign e digo que o valor é right. Porém, quando eu declaro aqui right, né, para esse link, perceba que ele ficou na mesma posição, mas teimoso, ou seja, ele não saiu daqui do centro e foi para o lado direito, permaneceu no centro. E aí, para a gente entender o porquê que a tag A não saiu desse lugar e foi aqui para o lado direito, é bem simples. A gente precisa entender os fundamentos do HTML e do CSS. Que a tag A, ela é uma tag inline level, ou seja, ela não recebe todas as propriedades que seriam aplicáveis, por exemplo, para a tag P, que é a tag de parágrafo. E uma dessas propriedades que não funciona na tag A é o text align, justamente por ser inline level. Agora, se você quiser fazer com que o text align funcione na tag A gente precisa mudar ela de inline level para
block level. Tudo isso ficou muito confuso para você? Então só faz o seguinte, chega aqui dentro do estilo da tag A e chama a propriedade display e diz que é block. Apenas isso, que aí no caso, ó, a tag A já vai ficar aqui do lado direito. Mas eu só fiz essa explicação que é para você entender como é que funciona de fato. E aí também aqui no nosso projeto original, esse meu botãozinho de esqueceu a senha, ele tá de outra cor, né? Tá na cor azul. Bora mudar a cor também? Então eu vou chamar aqui, ó, chamo a propriedade color, que aqui no caso, como é um texto, então eu tenho que chamar a propriedade color. E aí para ele eu preciso lembrar que eu declarei, ó, essa cor azul dentro de uma variável. Então, para chamar a variável, eu preciso chamar o var, beleza? Então chama aqui, ó, var. Eu vou fazer essa piadinha direto, cara, não adianta. Então, chama o var e aí depois disso, ó, chama a cor azul, que no caso é a minha variável de cor azul, que aí vai atribuir a corzinha azul para o botão esqueceu a senha. Tá ganhando forma? Bora seguir, porque resta a gente estilizar o botão de fazer login, os 3 botões de rede social, ou melhor, de uma opção diferente de fazer login, e colocar a imagem do lado direito. Apenas isso, a gente mata essa tela de login. Para estilizar esse botão de fazer login, eu vou fazer o seguinte. Dentro do CSS, eu vou chamar novamente esse seletor aqui, ó. Chama a classe tela login, e dentro da tela login tem a tag form. E aí, dentro da tag form, eu tenho o input. Beleza, só que a gente estilizou esse input lá em cima. E aí aqui eu posso ser redundante se eu começar a estilizar novamente, né? E um estilo vai sobrepor o outro. Então eu preciso ser específico. Eu preciso determinar com qual input eu quero trabalhar aqui. Por isso, eu posso simplesmente vir aqui e fazer o seguinte, ó. Eu chamo a tag input, porém eu vou abrir e fechar colchetes. Dentro dos colchetes, eu vou digitar a palavra type, que significa tipo, coloco o sinal de igual, e aí eu posso abrir e fechar aspas simples, e dentro das aspas simples, eu vou determinar qual o tipo de input que eu quero aplicar o estilo aqui agora. Nesse caso, o tipo de input é esse aqui, ó, submit. Tá vendo aqui que tem um atributo type? Então, o type dele é submit. Então, eu copio aqui o type e colo aqui dentro do CSS. A partir de agora, todo estilo que eu aplicar aqui para esse seletor vai ser aplicado no botão de lá do formulário. Então, vou abrir e fechar chaves e aqui eu já posso começar a trabalhar com o estilo dele. Primeira coisa, esse botão está muito colado aqui nesse textinho, né? Esqueceu a senha. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui, ó, um margem top de 24 pixels, que aí, ó, ele já ganha uma distância legal. Perfeito. Vou mudar a cor de fundo dele para a cor azul. Então, agora, como é um elemento, não é um texto, eu vou chamar a propriedade background color. E como a cor azul está guardada dentro de uma variável, o que é que eu preciso fazer? Me diga aí. Então, vou chamar o var. Essa piada é só para quem gosta de futebol. Se você não gosta de futebol, não assiste futebol, não deve estar entendendo nada. Mas essa piada de chamar o var tem a ver com futebol, tá? Mas enfim, chamei aqui o var, abre e fecha parênteses, e aí eu chamo a variável cor azul, que no caso, né, vai pintar o elemento da cor azul. Perfeito. Vamos mudar aqui também a cor da fonte. No caso, eu quero que o texto fique na cor branca. Então, vou chamar aqui agora a propriedade color, porque diferente do elemento, agora é um texto. Quando eu quero mudar a cor de um texto, eu chamo a propriedade color. Quando eu quero mudar a cor de um elemento, eu chamo a propriedade background color. Tem uma diferença. Você também consegue aplicar o background color em um texto, porém aí vai mudar a cor de fundo do texto e não a cor do texto. Fica ligado nisso, tá? Chama aqui o color, né? E aí, eu não tenho a cor branca guardada dentro das variáveis, né? Eu tenho aqui a cor cinza. Então, bora criar aqui a variável da cor branca. Dentro aqui do seletor root, tracinho, tracinho, cor branca, 2 pontos. Vou colocar logo o ponto e vírgula para dizer que encerra aqui. E aí, o código da cor branca é muito difícil de decorar, que no caso é o seguinte, preste atenção para você não esquecer. Coloca a hashtag FF, FF, FF. Anotou? Para não esquecer que esse daqui é o código da cor branca, é o mais difícil de todos. Aí você pode se perder, então já anota aí para você não esquecer depois. Beleza, aí é que agora, dentro do estilo do botão, eu tenho aqui a propriedade color, e como a cor branca está guardada dentro de uma variável, eu preciso, obviamente, chamar o var. Então chama aqui, ó, cor branca e pronto, beleza. Agora o texto já está na cor branca. Próxima coisa que eu preciso fazer, eu vou arredondar as bordas desse botão, né? Porque ele tá, aqui no nosso projeto original, ele é mais redondinho. Então vamos mudar isso daqui agora. Para arredondar as bordas de um elemento, eu chamo a propriedade border radius. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 16 pixels. Vamos ver se fica legal.
Não, acho que dá para arredondar mais. Vou colocar 32 pixels. Pronto, aí eu acho que já ficou redondinho. Aí você pode ir brincando, né, com o arredondamento que você desejar. Nesse caso, eu vou deixar dessa forma aqui. E aí, por fim, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, quando passar o mouse por cima, tem que virar o dedinho para indicar que é um item clicável, igual como tem aqui. E outra coisa é, quando passar o mouse por cima, ele vai ficar com cor mais escura. Então, com isso, eu posso vir aqui dentro do CSS e aqui no Input Type Submit, vou mudar o cursor para Pointer. Que aí, ó, olha só, ele já está com o dedinho. Então, basta chamar a propriedade cursor, Pointer, que aí ele já vira o dedinho. E para fazer mudar de cor sempre que passar o mouse por cima, também é bem simples. Eu vou copiar exatamente esse mesmo seletor que tem aqui, vou colar aqui embaixo, Hover. Dessa forma aqui, chamei a pseudoclasse Hover. Então, você só copia o seletor que está estilizando o input do tipo Submit, o botão, e aí você cola aqui embaixo, depois você coloca Hover, que já vai funcionar. E para isso, eu vou colocar apenas um background color, ou seja, vou mudar a cor de fundo do elemento. Porém, essa cor que eu vou utilizar aqui agora, eu não vou reutilizar ela posteriormente, como eu estou fazendo com a cor azul. Ela vai ser utilizada apenas nesse momento aqui, para mudar a cor de fundo de um elemento. Por isso, eu não preciso guardar dentro de uma variável. O ideal seria guardar, porque aí, né, eu só precisaria ir lá na variável e editar a cor. Mas nesse caso aqui, eu não vou utilizar isso, beleza? Então, eu vou só colar o código da cor, que é esse aqui, ó, 00A4 é 0, que aí quando eu passo mais por cima, observe que ele fica mais escuro. Porém, tá mudando muito no seco, né? Bora deixar isso aqui com uma transição mais suave. Eu vou voltar lá em cima no estilo do botão, né? Não é o estilo do hover, é o estilo do botão. E eu vou aplicar um transition, ou seja, uma transição do background color. Então, eu vou copiar aqui a propriedade background color e vou colar aqui. E logo em seguida, eu vou digitar o tempo que vai levar para que a transição seja concluída. Então, vou chamar aqui, ó, .2s. Que aí, ó, passo o mouse por cima e pronto. Agora já está ficando legal, a transição já está mais suave. O vídeo já está longo, mas a gente já está pertinho de finalizar essa tela. Então, bora finalizar, né, para a gente já matar esse daqui e só focar na tela de registro no próximo vídeo. Então, é o seguinte, se ligue só. A próxima coisa que eu vou querer editar é essa seção aqui que tem os botões, né, que vão dar uma opção a mais para o usuário efetuar o login. Para fazer isso, ó, bora fazer aqui o seguinte. Eu vou chamar a classe que está guardando essas opções, que no caso é a classe OPTLogin. Então, ó, dá um Ctrl C. Chamo a classe novamente tela login e em seguida chamo a classe OPTLogin. Como o article OPTLogin não tem nada em específico para que a gente precise editar, então já vou pular direto para estilizar esse parágrafo aqui. Então, ó, depois de tela login e OPTLogin, vou chamar a tag P, né? É um P que tem aqui dentro? É isso mesmo, é a tag P. E aí eu vou aplicar o estilo para ele. Por exemplo, vou aplicar um font weight, né? Ou seja, eu vou aumentar o peso dele para 600, por exemplo, que ele já fica pesado, tá vendo que fica mais negrito? Fica massa assim. E eu também vou aplicar um distanciamento, ou seja, eu vou colocar aqui um margin bottom de 16 pixels, que aí, ó, ele já fica mais distante dos botões. Maravilha. Agora, vamos estilizar os botões. Os botões, eles terão o seguinte estilo. Eu vou chamar aqui novamente o OPTLogin, né? Dessa vez não vou chamar a classe tela login não, porque não é necessário. Mas dentro de OPTLogin, eu tenho os buttons, que está dentro da classe btn OPTLogin. A gente não pode esquecer disso. Então, eu vou chamar aqui, ó, entre o OPTLogin e a tag button, vou dar espaço e chamar a classe btn OPTLogin. Perfeito. Agora, vou aplicar para ele uma largura e uma altura. Então, ó, um width de 56 pixels e um height de 56 pixels. Dentro do meu site, ó, ele já diminuiu de tamanho, porém as imagens permanecem a mesma coisa. Para que as imagens fiquem do tamanho certo aqui dentro do button, a gente precisa fazer o seguinte. Eu vou copiar esse mesmo seletor aqui, vou lá embaixo e vou colar novamente. Vou tirar um desses seletores, ó, por exemplo, OPTLogin, não precisa, para não ficar muito extenso, então vou apagar. Porém, dentro do button, eu tenho a tag img, e aí dentro da tag img, eu vou chamar o seguinte estilo, um width de 100%. Quando eu faço isso, a minha imagem, ela já diminuiu de tamanho, já encaixou dentro do button, porém ficou muito colado nas bordas, né? Como é que eu faço então para diminuir ainda mais esse tamanho? Então, ao invés de 100%, posso colocar um valor menor, tipo 50%, que aí, ó, já fica de um tamanho legal as imagens. Pô, fala sério, tá ficando da hora, né? Vamos retornar aqui então para o estilo do botão.
Outra coisa que eu vou fazer é remover as bordas dele. Então, border vai ser none. Que aí, ó, tirou todas as bordas. E aí também eu vou pintar a cor de fundo desse botão. Vou colocar uma cor branca, né? Então, background color, chamo o var. E aí eu coloco a cor branca, né? Que é a variável que está guardando a minha cor branca. Que aqui no caso, como o fundo está branco também, ele meio que ficou disfarçado. Mas a gente também pode aplicar, por exemplo, uma sombra, para que ele ganhe um certo destaque. Para aplicar essa sombra, eu chamo a propriedade Box Shadow. E aí os valores que eu vou atribuir para o Box Shadow serão os seguintes. Vou colocar 4 pixels de deslocamento horizontal, 4 pixels de deslocamento vertical, 10 pixels de espalhamento, e a cor, né, que vai ficar sendo utilizada aqui para essa sombra, obviamente a cor preta. Então eu vou chamar aqui, ó, o código da cor preta, também é muito difícil de decorar, tá? É hashtag 000000. Anotou? Para não esquecer? Beleza. Aí agora, se eu for dentro do meu site, ó, a gente vai perceber que a sombra ficou muito dura, como se a luz estivesse muito em cima do elemento, né? Bora diminuir um pouco isso. Para diminuir isso, a gente diminui a opacidade da cor. Nesse caso, a opacidade da cor preta. Posiciono o meu cursor em cima desse quadradinho preto e diminuo isso daqui, ó, deixo aqui quase no finalzinho. No final, o código da cor preta mudou. Ele saiu de 000000 para 000000 e um 20 no final, tá? Então, se você quiser imitar, é só copiar esse código que a sombra fica mais suave, tá vendo só? E beleza, esses buttons ficaram muito colados um no outro, né? Bora dar uma afastada aqui também. Bora colocar aqui um margem. Em cima e embaixo vai ser 0, beleza? E nas laterais serão 4 pixels. Que aí eles já ficam mais distanciados. E agora quando eu passar o mouse por cima, eu quero que eles virem o dedinho, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a propriedade cursor com o valor pointer, que aí eles viram o dedinho. Vou arredondar as bordas também, então eu vou colocar aqui a propriedade border radius de 8 pixels. Olha só, eles ficaram com as bordas arredondadas. E quando eu passo a mouse por cima, eu quero que eles também deem uma diminuída na cor. Eu quero que eles fiquem mais escuros. Então, eu chamo esse mesmo seletor que eu chamei aqui em cima, ó, Ctrl C, e coloco aí embaixo, Ctrl V, dois pontos, Hover, com a pseudoclasse Hover, né? Dessa forma que tem que ficar o seletor no final. Chamo Background Color, e aí chamo essa cor F8, 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 que novamente é uma cor que eu vou utilizar apenas uma única vez, ela não vai se repetir em outra estrutura do código, então eu não preciso colocar lá na variável, né? E aí quando eu passo o mouse por cima, ele já muda de cor. Só que eu vou aplicar uma transição também. Então eu vou vir aqui em cima, onde eu estilizei o button, sem a pseudoclasse Hover, e vou aplicar um Transition do Background Color. Então eu vou copiar a propriedade Background Color, vou colar aqui em cima, e aí eu vou dizer que vai levar 0,2 segundos ou 0,2 segundos, que aí ele já fica com a transição mais suave. Só o que restou agora foi estilizar esse textinho aqui. Bora estilizar então. Para estilizar esse texto, eu vou fazer o seguinte. Dentro aqui do HTML, eu tenho aqui essa classe txt criar conta login, Ctrl C, e vou chamar aqui no CSS, dando Ctrl V. Dentro aqui dessa minha classe, eu tenho a tag P, né? Então, ó, chama aqui a tag P. Vou deixar ela mais pesada, com font weight de 600. Olha só. Aí ela já ficou mais pesada. Tá muito colada aqui nos botões, então vou aplicar uma margem para a classe txt criar conta login. Então aqui, ó, vou chamar aqui em cima novamente. Eu vou aplicar um margem top de 56 pixels. Vamos ver se fica legal? Aí, já ganhou uma distância legal. E aí agora, o que eu vou fazer é estilizar, ó, esse meu link aqui, né, que tem crie uma agora. Então eu vou mudar a cor desse link. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse mesmo seletor aqui, txt criar conta login. Dentro dessa minha classe, eu tenho a tag P, e dentro da tag P, eu tenho a tag A. E aí dentro da tag A, vou chamar novamente aqui a propriedade color. Dentro do color, vou chamar var, e dentro do var tem aqui a cor azul. Que aí, ó, ele já mudou de cor. Fala sério, muito massa, né? E para finalizar com chave de ouro, tem duas coisinhas bem rápidas que eu quero fazer aqui. Primeiro, colocar a imagem aqui do lado direito e mudar a cor de fundo aqui do nosso body, né? Que tão branco chapado, não tá nada legal. Bora mudar logo a cor de fundo, que é a coisa bem rápida. Eu vou lá em cima no meu CSS e aí, ó, eu vou chamar aqui a tag body, que no caso é o que vai mudar a cor de fundo. E a cor de fundo desse meu body vai ser o seguinte, eu vou chamar o background image, porque a gente vai utilizar um degradê, então a gente não utiliza o background color, e sim o image.
E aí eu vou chamar o valor linear gradient, que terão os seguintes valores. Vou colocar que a inclinação do meu gradiente vai ser de 45 graus, então eu utilizo o 45 deg ou degrees, que é 45 graus, né, na tradução direta. E aí eu vou colocar uma vírgula e eu vou chamar as seguintes cores. Deixa eu só pegar essas cores aqui na minha colinha. Eu vou colar aqui, ó. Essa daqui é a primeira cor que a gente vai utilizar, hashtag D6FFFC, tá? E aí eu vou colocar outra vírgula e eu vou chamar essa outra cor aqui, que é um branco mais escurinho, né? Então é hashtag F6F6F6. Porém, depois desse branco que eu acabei de adicionar, eu vou adicionar essa porcentagem de 60%, porque aí esse branco ele vai preencher um espaço maior da tela em comparação a esse azul mais fraquinho aqui. E aí no final, nosso site ficou dessa forma. Tá vendo que aqui no cantinho tem um azul mais suave, tá indo pro branco? É assim que eu quero. Agora, para a gente matar essa tela aqui, a gente vai só colocar essa imagem aqui na lateral. Bora fazer isso então. Para aplicar essa imagem, eu vou lá embaixo no meu CSS. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar a classe IMG Decoração, tá? Vou chamar aqui dentro do CSS. E essa IMG Decoração, ela terá as seguintes propriedades. Preste atenção no que a gente vai fazer aqui. Primeiro, eu vou dizer que o width dele é de 30%, porque o lado onde está o nosso formulário tem 70%. E aí, para preencher 100%, falta 30%. Então, esses 30% vai ficar responsável por guardar a imagem. E a altura, ou seja, o height, vai ser de 100%. Beleza? Aí agora, para a gente adicionar a imagem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa minha classe IMG Login. Por que essa classe IMG Login e não a IMG Decoração? Porque a classe IMG Decoração ela vai ser universal. Ela vai servir tanto para a tela de login quanto para a tela de registro. E o que vai diferenciar uma da outra é a classe exclusiva que cada uma vai ter, que no caso é essa daqui, IMG Login, e a classe que vai ter na tela de registro vai ser IMG Registro, que a gente vai criar depois. Então, ó, vou colar aqui IMG Login. E aí agora eu vou chamar a propriedade Background Image, igualzinho como a gente trabalhou agora no Body, com a diferença que a gente vai chamar o valor URL. E aí o URL ele vem com esse abre e fecha parênteses. Com o cursor dentro desses parênteses, eu vou apertar Ctrl espaço, vou na pasta Images e vou selecionar uma das imagens de viagem que eu escolhi para ter na decoração da minha tela de login. Nesse caso, eu vou utilizar esse Viagem 2, que olha só, já apareceu aqui na lateral, porém não está nada encaixado, né? Tá totalmente fora de proporção, mas a gente vai corrigir agora. Porque eu vou chegar aqui em cima, onde eu utilizei IMG Decoração, e vou dizer o Background Size, ou seja, o tamanho do background, vai ter o valor Cover. Quando eu faço isso, ó, a imagem vai preencher todo o espaço destinado para ela, tá vendo só? E eu também vou colocar aqui, ó, um Background Repeat, ou seja, a repetição do background como no repeat. Isso significa que caso sobre algum espaço dentro desse espaço destinado aqui para a imagem, ele não vai se repetir, ele vai preencher todo o campo destinado para essa imagem, beleza? E aí, só o que restou agora foi arredondar as bordas, tá vendo só? Então, como é que a gente faz para arredondar as bordas? Então, vou chegar aqui dentro ó, do meu CSS, aqui onde tem a tag IMG Login, tag não, a classe IMG Login, eu vou chamar a propriedade Border Radius. E o valor do Border Radius vai ser o seguinte. O canto superior esquerdo vai ter um arredondamento de 64 pixels. O canto superior direito não vai ter arredondamento. O canto inferior direito também não vai ter arredondamento. E o canto inferior esquerdo vai ter 64 pixels. E com isso aqui feito, tá aqui a nossa tela de login já criada. Você percebe que não é muito difícil não, né? Apesar do vídeo ter ficado longo, é porque eu precisei explicar muita coisa ao longo do caminho. E com certeza você deve ter aprendido como criar uma tela aí por conta própria. Mas ó, tá vendo como ficou a nossa tela? Ficou muito parecida com o projeto original, né? Então o que é que eu posso pedir para que você faça agora? É apenas deixar o like se você curtiu, né? Se você gostou dessa tela aqui. E principalmente se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ser notificado quando a sequência desse projeto aqui sair. Porque a gente vai criar a tela de registro. Que quando eu clico aqui em Crie uma conta, ele vem aqui para a página, né? Crie sua conta. E aí o formulário é diferente, o botão é diferente, a imagem é diferente.
E além disso também tem essa animação que a gente vai deixar para um outro vídeo, né, que envolve JavaScript e já é um pouco mais chatinho de entender. Porém, no próximo vídeo a gente vai dar sequência para criar essa tela de criar conta aqui, que é super fácil, né? Vai ser um vídeo até mais curto do que esse, isso eu lhe garanto, mas você precisa estar inscrito e com o sininho de notificações ativo. Fechou? Mas é claro, eu preciso lembrar que se você já for membro aqui do canal, a próxima parte desse vídeo já está disponível para você. Então, o que é que você precisa fazer? Clica no botão aqui embaixo, seja membro, que aí qualquer um dos valores que tiver lá, além de você apoiar o projeto aqui do canal, né, em que eu possa estar trazendo mais conteúdos como esse, porque aí além de você já ter acesso a essa próxima parte do projeto, você também terá acesso a outros projetos que está lá dentro do clube de membros. Então vale super a pena. Mas, por hora, é só. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Falou, CodeMaker! Tchau!